aí do YouTube, do Facebook, queria deixar uma palavra para vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo na simplicidade que há em Cristo Jesus. Queria ler uma palavra aqui, e a Daiane vai aproximar aqui para mim. Está escrito assim, em Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, irmãos? Então é importante você saber que tem muitas pessoas que confundem as coisas, né? Não conseguem separar o que é religião de salvação. Salvação não tem nada a ver com religião, muito pelo contrário. Foram os religiosos que perseguiram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o mataram, o crucificaram. Foram os religiosos. Cristo, quando ele veio para salvar o que estava o quê? Perdido. E o que é que estava perdido? São todas aquelas pessoas que fazem coisas abomináveis diante do Senhor. Então tem gente que fala assim, mas aquele homem lá, ele fez isso, ele pecou, ele matou, ele se prostituiu, ele cometeu atrocidades, ele roubou, ele fez tudo de errado, aí se converteu e virou santo. Aí virou aquele religioso, santo, aí ele vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. É importante você saber que para Deus não tem nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Quando Deus escreveu, deixou escrito em sua palavra, está escrito na palavra de Deus, e Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer, todos pecaram, todos estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Ou seja, para Deus, como não tem pecadinho e não tem pecadão, então tem muita gente que fala, eu não matei, eu não roubei, eu não cometi adultério, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e agora eu não sou salvo, vou morrer e vou para o inferno. Bom, vamos ver aonde você pode estar enquadrado nesta passagem, nessa palavra. A Bíblia diz assim, que os covardes, quanto aos covardes, aos incrédulos, quando nós falamos de covarde, tem muita gente que só age com covardia, né? Procura agir de uma forma com o seu próximo, que constantemente ele age de covardia contra uma pessoa, constantemente. Muitas vezes o covarde não significa aquele que tem medo, mas é aquele que impõe o medo, aquele que dá prejuízo. Todo assassino, ladrão, todo aquele que comete algo que venha afligir o outro ser humano, ele é um covarde. Né? Um homem que, por exemplo, que fica batendo na mulher, ele é o quê? Ele é um covarde. Né? Um homem que fica maltratando a mulher é o quê? É um covarde. Um homem que fica constantemente maltratando as crianças, ele é um covarde. Tem pais ali, né, que violenta as suas próprias filhas. São o quê? São covardes e estupradores. Então, quando fala de covarde, não é medo do diabo, medo do outro homem, medo da vida, medo de passar em determinado lugar, mas atitudes que fazem da pessoa um tremendo covarde. Esses não herdarão o reino do céu. Aí nós vamos para uma outra área, os incrédulos. Quanta gente é ateu? A gente às vezes está conversando com o ateu tem resposta para tudo. E ele faz cada pergunta que, se você não tiver um alicerce bíblico, você sai derrotado para a conversa dele, que ele não crê em Deus e ele diz que Deus não existe, somos ateus. Até eu discutindo uma vez, conversando com um deles, e quando eu vi que ele dava a resposta, e eu respondi para ele, olha, já sei por que você é ateu, não crê em Deus. Ele falou, então fala para mim por quê? Porque você já nasceu morto, porque aquele que não crê em Deus, não tem vida em si mesmo. Na hora Deus me deu
essa palavra que botou ele por terra. Ele não teve mais como falar. Porque quem tem Cristo tem vida e vida em si mesmo, vida em abundância. Então, que Deus, ele é o quê? Ele é vida. Foi Deus que soprou no seu fôlego, nas suas narinas, o fôlego de vida, que fez você alma vivente. Você entendeu? Nós só estamos vivos porque Deus nos deu o sopro de vida. Então, uma pessoa que não crê em Deus, ela já nasceu o quê? Morta. Mas se ela tiver a chance de conhecer a Jesus, então ela vai ter a chance de conhecer o dono da vida. E vai se converter, vai conhecer o dono da vida e vai viver uma vida em abundância e até tomar posse de salvação e vida eterna. É um Deus que põe em nós vida e nos dá a oportunidade de morar no céu, tendo assim vida eterna em Cristo Jesus. E então quem não crê em Deus, como um ateu, já nasceu o quê? Morto. Bom, os abomináveis, os homicidas, né? Todo aquele que é homicida não entrará no céu. O que é um homicida? Aquele que mata e não se arrepende. O que é um homicida? Aquele que pratica o suicídio, tira a sua própria vida. Então ele também é um homicida contra si mesmo. Esse também não herdarão o reino do céu. Bom, se tratando dos homicidas que matam, se não se converter, estão sujeitos apenas à lei. Com ferro fere, com ferro será o quê? Ferido. Ainda que ele mata, se ele não se arrepender, ele vai acabar sendo morto. Por quê? Ou então ele vai ter que passar muitos anos na cadeia. Se Deus não matar ele, vai permitir ele passar muitos anos na cadeia para pagar pelo crime que cometeu. Mas se ele não se converter, não demora muito, ele também vai ter a notícia e todos saberão que o Senhor, sim, com a sua ira, atentou para aquela pessoa e também permitiu que fosse morto. Então é muito importante você saber que os fornicadores e os feiticeiros não herdarão o céu. Bom, vamos falar um pouco da feitiçaria, que é uma coisa que muita gente fica aí falando sobre religião. Então, quando se fala de religião, né, todo mundo acha que hoje tem uma moda aí que tem um cristão crente, tem um cristão católico, tem um cristão espírita, tem cristão de tudo quanto é religião cristã, né? A gente sabe que Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é salvação. Nunca esqueceram que foram os religiosos que mataram e crucificaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu era jovem, eu tinha uma mãe que era doente. Tudo que falava bom para curar minha mãe, aí eu me envolvia. Então, quando eu era menino, minha avó falava, vai levar ali no centro de Umbanda, para ela tomar um passe que vai curar. E lá eu, pequenininho, levava a minha mãe, me lembro aquela fumaça lá, nossa, trazia para o meu pulmão uma dificuldade muito grande, mas eu tinha que fazer aquilo que minha avó me obrigava a ir, e eu ia. Bom, minha mãe continuava doente. Aí de repente apareceu um monte de japonês lá que a minha avó trouxe, que era da Seishunoye, não me horror ninguém, porque eu não me horror ninguém para a religião Seishunoye. Trouxe uma casinha lá com fruta, e nós éramos muito pobrezinhos, o japonesado virava as costas, nós comíamos das frutas. E ficava, era obrigado a ficar lá, todo mundo de joelho, não me horror ninguém, orando para ver se curava muito. Então a religião que não salva, religião nenhuma salva. O que salva é só Cristo Jesus. E Cristo Jesus não é religião. Sua fé pode ser uma religião, mas Cristo não. Cristo é santidade, Cristo é salvação e vida eterna. Então o que aconteceu? Quando foi ver, né, eu que já fui católico, também nasci católico, né, meu nome é Tadeu, não é por acaso. Eu nasci no dia 28 de dezembro e meu pai me levou na igreja São Judas Tadeu, me batizou lá, quando era bebê, ainda colocou o nome de quê? Carlos Tadeu, por isso que eu sou Tadeu. Por causa de São Judas, meu irmão era Francisco, por causa de São Francisco de Assis, meu pai era Francisco, meu avô era Francisco, meu bisavô era Francisco, tudo por causa de quê?
São Francisco de Assis. A Bíblia fala que nossos pais não se contaminaram, mas também a Bíblia fala que atrás de cada ídolo tem um demônio. Indo eu para o candomblé, olha, se for para o candomblé, sua mãe vai curar. Já estava eu lá raspado, servindo ao diabo. E quando é que eu percebi que eu estava servindo Deus errado? Então tem muita gente que fala assim, a minha religião, né, ela também é de Deus. Toda religião é de Deus, não só porque abre o toque lá na macumba com o Pai Nosso, não quer dizer que é de Deus, não. Vamos para o princípio da fundação do mundo. Deus criou um anjo chamado Luz e Fé. Parece que eles não conhecem essa passagem bíblica. Nunca ouviu falar sobre isso. As pessoas falam como se elas tivessem uma certeza absoluta de que o Deus dela é mais poderoso que o nosso. Quantas afrontas eu tive com pessoas jovens, coisa de 30 anos atrás, que eu falava, meu Deus é poderoso para te salvar. Aí ele falava, a pessoa falava assim para mim, o meu Deus, da Holanda, o meu Deus também é poderoso para te salvar. O meu Deus, ele tem todo o poder, o meu Deus também tem todo o poder. Então, era uma coisa assim, até ridícula, comparar, né, o Deus deles com o Deus que estava servindo, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Criador de luz e fé, que era o anjo braço direito de Deus. E esse anjo, ele regia o coral do céu. E ele era um anjo muito bonito e muito poderoso. Tanto é que se o anjo, luz e fé, desse aqui, Lucifer, ele não vai vir aqui com cara de irmão Tadeu, não. Se ele não vier mais bonito que Janequine e Tiago Lacerda, não duvido não, porque ele era bonito mesmo. A tentação era tremenda. Ele que fez, muito inteligente, cheio de poder de Deus, deu ele também poder. Ele ajuntou um monte de anjos, serafins, arcanjos, e se rebelou contra Deus. Ele teve a ambição de tomar o trono de Deus. Isso nos lembra os políticos de hoje, né? Todo um tentando derrubar o outro. Se um está no trono, os outros tudo estão querendo derrubar, né? Não deixa ninguém governar. 4 anos, às vezes, de mandado, 4 anos tentando derrubar o camarada. Então é uma perseguição que nos lembra o trono de Deus. Se Deus destruísse luz e fé, os anjos do céu iam falar assim, anjo, olha, Deus é mau, Deus é terror, destruiu luz e fé, não é? Afinal, foi Deus que criou luz e fé. Entendeu? Mas o que Deus fez? Porque Deus é amor, lançou luz e fé no abismo. E lançando no abismo, junto com todos aqueles anjos que se rebelaram com ele contra Deus, nasceu as trevas. Religião, toda religião está ligada à luz e fé. Não vem me dizer não que o Pai, o Filho e o Espírito Santo regem essas religiões que estão totalmente enganadas. A única porta que leva para morar no céu chama Jesus Cristo. Você nasceu de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nascemos de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos todos voltar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo para poder entrar no reino dos céus. E adorar e servir somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando fala de feitiçaria, eu tive lá. A experiência que eu tive lá é que eu louvo a Deus porque Ele me resgatou das mãos de Satanás. Me trouxe para louvor e honra e glória do nome dEle. Eu tenho meus defeitos, mas eu adoro somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu posso ser um pastor cavalo, mas eu adoro e sirvo somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E se eu posso viver ou morrer, é Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu tenho dinheiro, é Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu não tenho dinheiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu tiver o que comer, é Pai, Filho e Espírito Santo.
se eu não tiver o que comer, eu estiver morrendo de fome, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu tenho todos os motivos para adorar a Deus, que me resgatou das mãos de luz e fé, me resgatou da religião. E tem muita gente que divide a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo com outros deuses. Aí você entra na palavra que os idólatras não herdarão no céu. Quantas vezes a gente fica anos e anos tentando destruir altares de ídolos criados dentro de casas? Pessoa santo isso, santo aquilo outro, sabendo, conhecendo a verdade, mesmo sabendo, mostrando o versículo que os idólatras não herdarão no reino do céu. Mas eu tenho dó de jogar isso no lixo, eu tenho dó de fazer isso aí. O que um ídolo feito de pedra, que tem olhos e não vê, pode fazer para você? Que poder tem um ídolo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem os olhos, mas não vê, tem nariz, mas não respira, e se cair do altar e quebrar, não tem o poder nem de se autoconstruir? Que poder tem? E as pessoas creem nessas pedras, feitas de pedra, de cimento, de barro, de bronze, algumas até de ouro. São idólatras que não herdarão o reino do céu. Por que não vão? Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você adora o Pai, Filho e Espírito Santo, ou você está adorando o diabo. Que consenso tem a luz com as trevas? Lúcifer é lá das trevas, com suas religiões. Vai em todas as religiões, aí você vai ver os ídolos que tem lá, os demônios que tem lá. Entra, visita essas para vocês verem que consenso tem as trevas com a luz, o mal com o bem. Que consenso. Por que não entra lá? Aí a pessoa tem uma vida inteira para se converter e deixar de ser idólatra e morre na idolatria. Vai entrar no reino do céu? Me mostra, vai, prova para mim. A Bíblia está falando, não é eu que estou falando. Os idólatras todos, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O perigo que está correndo a pessoa que é idólatra. Às vezes vem pessoas aqui idólatras, mas não consegue, por mais que se explica, depois o parente fala, não consegue se livrar daquele altar de idolatria. Está preso em grilhões do inferno. E a gente aprende que atrás de cada ídolo tem um demônio. Então, por exemplo, né, a Aparecida, se eu não me engano, a Aparecida do Norte, lá no Candomblé, em Assum. Né? Na Igreja Católica, São Jorge, lá é Ogum. Atrás de cada ídolo tem um demônio, está escrito. Atrás de cada ídolo tem um demônio. Então todo esse povo está preso em grilhões do inferno e não acorda para tão grande salvação que está em Cristo Jesus. Você entendeu? Aí muitas vezes pensa, porque essas religiões também lá, o diabo ele é o pai da mentira. É por isso que os mentirosos não entram no céu, porque o diabo ele é o pai da mentira. Então ele vem com a mentira e engana a pessoa. Eu me lembro quando eu estava lá no Roncó, lá dando obrigação, eu olhava aquelas coisas podres, tudo. Eu lembro uma vez que eu estava do lado de um índio, um caboclo vestido de índio, falei, nossa, mas será que tem Deus nisso mesmo? Minha avó falava que a mesa do Senhor era limpinha, branquinha, os talheres eram de ouro, os pratos de cristais, era tudo branquinho como a neve, não podia ter uma manchinha na mesa, essa coisa tudo podre, será que tem Deus nisso? O diabo mandou calar a boca, o caboclo mandou calar a boca. Né? Foi onde começou a abrir a minha mente, que eu estava servindo à luz. Quantas pessoas acham que sabe que estão? Aí fala, está julgando. Não estou julgando. Estou tentando abrir os teus olhos para a verdade que está na palavra de Deus. Ah, mas você está julgando. Nós não estamos julgando, nós amamos os espiritistas. Todos aqueles que é do espiritismo, que está relacionado à feitiçaria, nós amamos.
nós amamos os idólatras. Temos obrigação de amar o próximo como a nós mesmos. Mas não podemos concordar com a desobediência, com a falta de conhecimento bíblico, entendeu? Com a falta de consciência do perigo que eles estão correndo de passar toda uma eternidade no lago de fogo, que é a segunda morte. Vamos lá, até Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. No 15 diz assim: aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Interessante. Quem é que tem o nome escrito no livro da vida? Feiticeiro? Quem é que tem o nome escrito no livro da vida? O idólatra? Não, só tem escrito o nome no livro da vida aqueles que rejeitam, deixam tudo isso aí e passam a voltar para o primeiro amor, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e aceita Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e passa a adorar e servir somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas eu não matei, não roubei, não me prostituí, não fiz isso, mas idolatrou, santo isso, santo aquilo, mas se tornou um feiticeiro, porque foi procurar no espiritismo, né, o seu benefício, mas esqueceu que deveria buscar em Cristo salvação e vida eterna. Olha que interessante. Religião até ajuda. Religião pode, com a sua teologia, com a sua psicologia, pode até trazer uns resultados para a sua vida pessoal, mas não produz salvação e vida eterna de jeito nenhum. Você pode ir para uma religião e através da religião você ficar bem, se safar de uma depressão. É tanta gente que cerca você com palavras teológicas, psicológicas, que você acaba entendendo que a sua depressão desabou, saiu fora, sai de um jeito e fica preso do outro. Está preso a uma psicologia, uma teologia que não produz salvação e vida eterna. Quando Jesus fala, verdadeiramente sereis livres, se Jesus vos libertar, preste atenção, é muito importante você saber. Religião não liberta, só Cristo liberta. A verdadeira libertação só vem em Cristo Jesus. Vai para uma religião, você está em depressão, bom, ficou bem, saia da religião, afasta daquele lugar, vai voltar ao mal. Mas quem se converte ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quem se converte ao Senhor Jesus, é curado de vez. A depressão sai e nunca mais ela volta. Eu estava vendo um padre famoso aí dando uma entrevista, como é que ele chamava mesmo? Ele pegou depressão, cantor, como chama? Padre Marcelo Rossi. Fala alto, irmão. Fábio de Mello. Aí, um padre famoso, cantor, uma bênção, estava dando entrevista que ele quase morreu, né? Está ainda passando por luta, rico, né? Financeiramente é muito abençoado, famoso. Pegou depressão, ele vai ter que conhecer Jesus. Que ele pregava o quê? Ele pregava o Evangelho. Ele ensinava a palavra de Deus. Porém também ele era idólatra. Ele também estava numa religião. Ele precisa sair da religião, passar a conhecer salvação em Cristo Jesus. Então Cristo não é religião. Não pode misturar as coisas. As pessoas, misturam muito por aí essa questão de religião. Mas você tem que respeitar a religião. Nós respeitamos qualquer religião. As pessoas com suas religiões nós respeitamos, mas não produz salvação. A palavra de Deus, todos que estão enquadrados nessa palavra, seja feiticeiro, seja idólatra, seja fornicário, seja adúltero, todo esse povo mentiroso não herdarão o reino dos céus. Existe um preço a pagar. O preço é negar sua própria vontade para tomar posse de salvação e vida eterna.
negar a si mesmo, as suas próprias vontades e seguir a Jesus. A pessoa não matou, não roubou, mas foi idólatra. Idolatria é abominação, é um pecado gravíssimo diante do Senhor. A pessoa não matou, não roubou, não se prostituiu, não fez nada que é errado, mas se tornou um feiticeiro, começou a receber no seu corpo espíritos malignos, quando o seu corpo deveria receber somente o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós somos uma igreja que pentecostal, ou seja, nós ensinamos você a buscar o batismo com o Espírito Santo. Que até igrejas aí que tem idólatra, que tem aí os que são batizados com o Espírito Santo, como os católicos carismáticos, eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque para Deus batizar com o Espírito Santo, um crente autêntico, está uma coisa mais difícil do mundo. Como é que vai batizar uma pessoa que é idólatra, que não vai entrar no reino dos céus, que não tem Cristo como prioridade, que não adora somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? É um povo que foi ensinado errado, estão caminhando por uma condenação eterna e não estão percebendo. Não consegue, o inimigo, a Bíblia fala que o inimigo tapou os olhos para que não vejam, tapou os ouvidos com comichão para que não ouçam, e entendam, e Deus os convertam e salve eles. Entendeu? Então, completamente com a mente, com o entendimento, com o ouvido tapado, porque nós temos duas visões: visão espiritual e visão física. Nós temos dois ouvidos: ouvido espiritual e ouvido humano. O inimigo, no caso deles, tapa o ouvido de uma maneira e os olhos de uma maneira que eles não conseguem ver, conhecer a verdade. Sendo que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todo mundo acha que porque está numa religião tal, ou religião tal, vai morar no reino do céu. Só vai morar no reino do céu os que adoram ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão em santidade. Que até a palavra de Deus ensina que nem todos que dizem Senhor, Senhor, é do céu. É dentro da igreja de Cristo, já tem uma igreja que não vai entrar. Imagine esses que estão enfiados em religião, esses que estão contaminados com a idolatria, com a feitiçaria, com a magia negra, com o espiritismo. Imagina se dentro do nosso povo tem um povo que não vai entrar no reino do céu, porque não é sincero. A Bíblia fala, né, que sobre Santa Ceia, que há muitos no meio de vós em contenda, heresias, né, fofoquice, mas é míster, não estão sendo sinceros, né? São muitos que não são sinceros. Mas é míster que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, porque pelo menos é manifestado os que são sinceros. Está escrito na Santa Ceia, aqueles que participam dignamente e os que participam indignamente. Há muitos entre vós em contenda, chucarice, fofoquice, mas é necessário míster que isso aconteça, que é manifesto os que são sinceros. Bom, quem são sinceros? Vai subir para o céu da glória de Cristo. Sinceros são aqueles que buscam santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E os que não são sinceros? Bom, a Bíblia fala que tem o joio e o trigo. Deus vai enviar um anjo para separar o joio do trigo. Se dentro da igreja de Cristo tem uma igreja que não vai entrar no céu, imagina os idólatras, imagina os feiticeiros, imagina os mentirosos, imagina os prostitutos, os sodomitas, imagina os feiticeiros, todos esses que a palavra de Deus relata. Vocês estão julgando. Nós não estamos julgando, nós estamos mostrando a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Cristo não é religião. Todas as pessoas das religiões têm que se converter ao Evangelho de Cristo. Eu sempre falo aqui, em todo lugar que eu vou, que até os judeus, se não se converterem ao Evangelho de Cristo, não entrarão no céu.
Porque até os dias de hoje, eles negam a Jesus como Filho de Deus. Há poucos dias eu vi um documentário de uma moça que é brasileira e mora em Israel. A família dela é israelita e ela nasceu aqui no Brasil e faz um programa lá, tem um canal. Não me lembro o nome dela, mas ela fala sobre, fez uma pesquisa no meio de Israel entre os jovens de Israel, na rua. O que eles achavam de Israel, de Jesus? O que eles achavam de Jesus? Sabe que a maioria respondeu? 90%, 99% respondeu que Jesus ele era comparado a um profeta qualquer que passou por lá, como foi Elias, como foi Eliseu, como foi outro profeta. Até comparou, tem um que comparou até com Maomé. Eu vejo Jesus como Maomé. Maomé veio, né, do Islã e nasceu essa religião. Eu comparo Jesus como Jesus é como Maomé, que veio e trouxe o cristianismo. Eles ainda não reconhecem Jesus até o dia de hoje como Filho de Deus. Por isso que a Bíblia fala que veio para os seus, mas os seus não o receberam, e o mataram, e o crucificaram. Entendeu? Mas até os judeus, tanto é que eles estão até hoje esperando o prometido Messias. E nós estamos esperando que a volta do Messias, porque ele veio para os seus não o receberam, o mataram, o crucificaram, não é? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está à direita do Pai. E prometeu, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, mas eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, depois voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Nós temos a promessa. Quem tem a promessa de Deus é o homem e mulher abençoada por Deus. Me lembro uma vez que eu perdi tudo por amor do Evangelho, me converti, veio de gospel, levaram casa, levaram tudo, fui morar na rua. Sabe o que sobrou para mim? Promessa. Eu estava debaixo da promessa de Deus. Quem via eu, que não tinha nada, até, como é que fala, me contestaram. Olha, você tem Deus, você não tem onde morar, você não tem o que comer, você está sujo, você está barbudo, você está isso, você está aquilo. Jogaram na minha cara. Diz o Senhor, estava eu do teu lado, quando eles disseram, cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Eles verão o Deus que tu serve. Eu só tinha o que? A promessa. O que Deus fez na minha vida, olha, se eu for contar aqui, ele vira vigília. Vira vigília. Tanta bênção, e tem mais ainda que vai vir em nome do Senhor Jesus. Tenho 5 filhos. Meus filhos só vão pagar aluguel se eles quiserem, porque eu sou um homem muito abençoado pelo Senhor. É uma igreja que não prega dinheiro e o ministério nem conta bancária tem. Eu trabalho, eu saio para a rua e Deus vai tocando no coração das pessoas e vai comprando o meu trabalho e eu vou sendo grandemente abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque eu criei na promessa. Ainda que eu passei pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu passei por momentos de muita dificuldade, de muita humilhação, sabe? Eu não me afastei da promessa do Senhor. Deus começou a cumprir a sua promessa na minha vida. Vale a pena deixar a religião. Vale a pena deixar a religião e servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos aqueles que deixam tudo por amor a Cristo Jesus, recebem a promessa de Deus. Amém. Ainda que perca tudo Deus vai restaurar mais do que o dobro, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele pode tudo. Todas as coisas Ele pode fazer. Todos aqueles que deixarem a religião e vir para a salvação que vem através da cruz do Calvário, serão providos da promessa do Senhor. Quando o homem trabalha, mas quando Deus trabalha, o homem descansa. Quando a mulher trabalha, a
mulher trabalha, mas quando Deus trabalha, a mulher descansa no Senhor, deixa Deus trabalhar. Você está debaixo da promessa? Deixa Deus trabalhar. Não seja religioso, seja um adorador. Religioso não adora. Religioso canta tudo, louva tudo, menos o Rei da Glória. Mas o adorador, ele só adora o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele só serve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo isso para você, na simplicidade que há em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a esse religioso. São pessoas que se encontram, Senhor, em quarto escuro, dando obrigação para demônio, pessoas oprimidas, presas em grilhões do inferno, pessoas presas com altares de idolatrias, do qual é abominação diante do Senhor, preso a uma religião. Liberta agora em nome de Jesus, visita, liberta com o teu poder, porque, Senhor, não é por muito falar que eu vou convencê-los, mas o Senhor pode ter um encontro pessoal com esta pessoa lá no inferno, que assim como o Senhor foi lá no inferno e pregou para aquelas almas cativas, o Senhor é poderoso para ir até onde estão essas pessoas, essa pessoa presas em grilhões do inferno, assim como o Senhor fez comigo e me resgatou de toda a religiosidade. Que o Senhor resgate essas vidas agora, porque nós amamos essas almas, e essas almas, Senhor, preciosas para o Senhor. Traga-os, Pai, Senhor, para a tua casa, para te dar honra, glória e louvor, para que recebam paz, para que estejam debaixo das tuas promessas, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Na simplicidade que há em Cristo Jesus.